Olá, essa é a apresentação para o meu projeto de doutorado, intitulado Em Perspectivas Locais e Participativas para a Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Área de concentração de sistemas cognitivos e uso dos recursos naturais. Sou Ieda Oliveira, minha orientadora é o professor Dr. José da Silva Mourão e a orientadora é a professora doutora Priscila Lopes. Bom, os oceanos recobrem cerca de 71% da superfície da Terra, onde mais de 40% da população global é dependente dos mares e dos recursos marinhos. Do ponto de vista nutricional, o pescado é uma das fontes mais importantes de proteína animal para garantir a segurança alimentar. No contexto socioambiental, a pesca artesanal ou de pequena escala fornece 50% do estoque mundial de pescados, dos quais 90% desses estoques encontram-se sobreexplorados ou plenamente explorados. A ameaça, das populações não são somente em relação às espécies-alvo da pesca, mas também a conservação de fauna sem valor comercial, que são capturadas acidentalmente por bycatch, ou a pesca fantasma, que é quando os materiais e equipamentos de pesca são abandonados de forma inadequada no mar. As espécies de tartarugas marinhas, por exemplo, são consideradas indicadoras dos impactos e mudanças das atividades humanas nos ecossistemas costeiros e marinhos, porque o declínio populacional de várias espécies pode ser acompanhado globalmente. Diante dessa urgente necessidade de gerenciar as atividades nos mares de forma sustentável, existe uma articulação global iniciada pela Agenda 2030, com a criação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com atenção para o ODS 14, que é específica para a vida na água, com o objetivo da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. E, mais recentemente, a ONU decretou a década da ciência oceânica, que vai a partir desse ano até 2030. Com frequência se assume que a sobreexploração dos recursos pesqueiros é resultante do aumento da população humana e sua dependência por esses recursos. Isso é bem tratado na tragédia dos comuns, onde os usuários dos recursos inevitavelmente buscam maximizar seus lucros individuais, ignorando os efeitos negativos compartilhados entre os demais usuários desses recursos. Mas Ostrom e colaboradores, em 1999, apresentaram que existem soluções sustentáveis e mais complexas do que as tratadas na tragédia dos comuns. A exemplo da auto-organização que acontece entre comunidades que gerenciam o mesmo recurso, em que é encontrada a reciprocidade e a cooperação como forma de contornar os dilemas sociais. Existem arranjos colaborativos de forma participativa, entre a sociedade e governos, para que sejam alcançados melhores resultados sociais e econômicos no que diz respeito ao uso desses recursos naturais e que sejam adaptados às condições de cada localidade. Seixas e Kalikowski identificaram uma série de termos relativos a esses arranjos que envolvem a participação colaborativa, entre eles gestão compartilhada, gestão participativa, cogestão, manejo comunitário, entre outros. Uns são sinônimos, outros com significados distintos, mas sempre envolvendo o processo de tomada de decisão a respeito de recursos de uso comum. A etnobiologia, enquanto ciência dedicada ao estudo do conhecimento e das conceituações da sociedade em relação à biologia, é um campo que utiliza diversos conceitos referentes à interação entre indivíduos e a natureza. Mas o campo da etnobiologia marinha, quando comparada à literatura existente sobre sistemas agrícolas, por exemplo, ainda é um campo a ser explorado. A compreensão de como os seres humanos avaliam o ambiente e o seu entorno ao longo do tempo é um processo possível pela teoria das representações sociais,
que integra a percepção individual e a cognição no contexto sociocultural. A representação social, ela é estruturada por opiniões, atitudes, crenças e informações referentes a um objeto ou uma situação, e é determinada tanto pela história do sujeito, pelo sistema social em que está inserido, como pela natureza dos vínculos mantidos. Nesse sentido, o objetivo geral desse projeto é analisar a atividade dos instrumentos de governança, por exemplo, cogestão, gestão participativa, comanejo, entre outros, voltados para conservar e promover o uso sustentável dos recursos marinhos. Entre os objetivos específicos, tem-se realizar um levantamento bibliométrico sobre os tipos de gestão e recursos marinhos de uso comum a nível global, identificar as formas de arranjos institucionais e práticas de manejo relacionadas à gestão de recursos marinhos, verificar os padrões de emprego dos termos, as localidades, onde são praticados e como esses arranjos são abordados, bottom-up ou top-down, caracterizar o perfil socioeconômico dos participantes da pesquisa, analisar como as crenças locais e os contextos socioculturais causam um efeito no distanciamento ou na aproximação de grupos sociais em relação à conservação marinha e interpretar a preferência de pescadores artesanais por tipos de gestão quanto a diferentes cenários que considerem atributos de zoneamento, arranjo institucional e manejo dos recursos pesqueiros em 3 unidades de conservação na Paraíba e Pernambuco. A pergunta norteadora desse trabalho é como que os instrumentos de governança podem corroborar com ações conservacionistas dos recursos e ecossistemas marinhos preconizadas pela década da ciência oceânica. O primeiro capítulo é uma análise bibliométrica sem hipótese testável. O capítulo segundo, a hipótese é de que contextos socioculturais, especialmente os aspectos normativos, influenciam a representação social de diferentes grupos sobre a conservação marinha. E o capítulo 3 tem a hipótese de que a conjuntura de sobreexploração dos recursos comuns direciona a preferência de pescadores artesanais para cenários de gestão do tipo bottom-up. A área de estudo envolve 3 unidades de conservação na Paraíba e em Pernambuco. A primeira é a APA Estadual de Tambaba, em que concentra atividades econômicas relativas ao mar, como a pesca, o setor turístico e imobiliário, que tem efeitos na exploração e degradação dos ecossistemas costeiro e marinho. A segunda unidade de conservação é a APA da Barra do Rio Mamanguape, onde grande parte dos ribeirinhos são pescadores artesanais que têm a pesca como principal atividade de subsistência e praticam por toda a sua vida. E a terceira área de unidade de conservação é a Resex Federal de Acaú, Goiânia, onde estão presentes 6 comunidades voltadas à pesca artesanal e à coleta de recursos estuarinos e marinhos em conflito com a carcinicultura. Para o primeiro capítulo, como disse, vai ser feito um levantamento bibliométrico sobre a produção científica, relacionando os tipos de gestão de recursos marinhos de uso comum a nível global. As bases de dados serão do Scopus e Web of Science. Será criado um banco de dados organizado pela data e local de surgimento dos termos, a definição do significado de cada um dos termos, se são sinônimos, se representam concepções distintas, o tipo de arranjo institucional proposto, a categorização dos recursos comuns utilizados nas espécies alvos e implicações na prática de gestão para a conservação de recursos e ecossistemas marinhos, no sentido de indicar se houve um problema ou uma solução do arranjo proposto. Análise de dados, conforme Sarat e Rueda propuseram e colaboradores propuseram, envolve a busca e classificação dos tópicos de pesquisa, a construção de uma equação que vai compilar essa produção científica, a análise bibliométrica propriamente dita e a consolidação da compilação desses artigos científicos. Será usado um software para o mapeamento científico em que vai apresentar uma linha do tempo e a evolução espacial dos agrupamentos dos termos, quanto ao surgimento, à substituição, à mesclagem, para que a gente analise as tendências de pesquisa sobre a temática. Também vai ser preparado um glossário com a definição dos termos de governança. O segundo capítulo, para
texto à segunda hipótese do segundo capítulo, será aplicado questionários semi-estruturados e evocação livre de palavras, direcionando para a significação da representação social da conservação marinha no contexto estrutural, de como essa representação é construída com base na estrutura. Então, 3 grupos sociais vão ser identificados. O primeiro são voluntários de um programa de monitoramento participativo de tartarugas marinhas. O segundo são operadores do setor turístico. E o terceiro, pescadores artesanais, estuarinos e marinhos. A premissa para essa hipótese do segundo capítulo é que estudos anteriores demonstraram que a distância ao objeto da representação, com base em nível de práticas, conhecimento, engajamento do sujeito em relação ao objeto, influencia no nível de consenso, na estrutura e no conteúdo da representação social. E a predição para essa hipótese é de que a gente espera que haja distanciamento entre as representações de conservação marinha dos grupos que possuam pouco ou nenhuma relação com o objeto de representação, no aspecto da dimensão normativa, do grupo que possui vínculo prático, como no caso dos voluntários desse programa de monitoramento das tartarugas marinhas, que possuem uma dimensão funcional prática em relação ao objeto. Na terceiro capítulo, com a terceira hipótese, a gente pretende aplicar também questionários semi-estruturados, mas agora nas 3 unidades de conservação, enquanto no anterior, era somente na Paditambaba. Isso por causa dos grupos sociais. Neste aqui, o grupo social é apenas pescadores, a comparação, a distinção entre eles é em relação à área em que se encontram, as unidades de conservação de diferentes arranjos em que se encontram. Os questionários abordarão 3 atributos sobre a preferência dos pescadores em relação a modelos de gestão quanto a zoneamento, arranjo institucional e manejo dos recursos pesqueiros, e será aplicada a análise de conteúdo. A premissa apresentada por Ostrom e colaboradores, que demonstraram que os usuários que dependem de recursos de acesso comum para a subsistência veem a aplicação de sanções como uma medida benéfica para coibir a sobreexploração. E a cooperação e a reciprocidade crescem entre o grupo quando há um nível de confiança entre os atores sociais. E a predição é esperado que haja maior preferência por arranjos institucionais equitativos, do tipo bottom-up, e por abordagens de restrição de uso dos recursos de acesso comum. Em relação à relevância e impacto desse trabalho, tem-se que é conhecido que a tomada de decisão, quando mal planejada, pode ocasionar um efeito sinérgico na biodiversidade, com potencialização de estressores, né? A soma dos efeitos negativos comuns é muito maior do que o efeito coletivo dessas ações individualizadas. Uma governança inclusiva também e eficiente da zona costeira deve considerar custos e benefícios a longo prazo. E com esse aumento da dependência da sociedade por recursos e ecossistemas marinhos, aumentam-se também os desafios de gestão. Sabe-se também que são poucos os estudos empíricos na literatura para conduzir princípios sobre a governança marinha, tanto do ponto de vista social quanto institucional, e a compreensão de como essas representações sociais são construídas e compreender a dinâmica dos sistemas socioecológicos e como ambos se modificam ao longo do espaço e do tempo pode ser efetivo no planejamento participativo para o uso e para o manejo desses recursos naturais de forma mais efetiva. E é isso.